E assim falou o ministro: declaro a sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Por ações que degradaram a democracia brasileira, por ações, atos, atitudes e falas que levaram o Brasil ao episódio do 8 de janeiro, o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, votou para tornar Jair Bolsonaro inelegível. Mas o julgamento ainda não terminou. Aliás, mal começou. Vou falar sobre isso e também falar sobre uma ação de bolsonaristas que já pretende tentar salvar o pescoço de Bolsonaro através de uma lei de anistia. Vamos saber? Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é meu canal, inscreva-se nele, deixe o like, é muito importante, toque o sino para ser avisado dos próximos vídeos, comente e compartilhe, faça a nossa mensagem ir mais longe. Assim manifestou-se Benedito Gonçalves, o ministro, relator do processo que vai tornar, tenho certeza, Bolsonaro inelegível. Ainda não é. Declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Esse foi o primeiro voto do julgamento de Jair Bolsonaro, do PL, no Tribunal Superior Eleitoral, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, por atacar o sistema de votação e as urnas eletrônicas. Em uma reunião realizada com embaixadores, em julho de 2022, às vésperas do início do processo eleitoral. O relator, ministro Benedito Gonçalves, disse não ser possível fechar os olhos aos discursos antidemocráticos. Criticou também o ministro a banalização do golpismo e destacou os ataques do ex-presidente, com uso, inclusive indevido, da imagem das Forças Armadas. Ele pediu a condenação de Bolsonaro por, aspas, sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita em benefício de sua candidatura à reeleição. O ministro Benedito Gonçalves, entretanto, considerou o general Braga Neto inocente e retirou do processo. A reunião com os embaixadores, agora reafirmando a questão do pedido para tornar Bolsonaro inelegível, o ministro afirma que a reunião com os embaixadores, em 21 de julho, não é uma fotografia na parede apenas, um enfeite, algo que aconteceu, mas foi um fato inserido em um contexto maior. Afirmou que defendeu a inclusão daquela minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro do Bolsonaro, o Anderson Torres. A minuta do golpe era uma proposta de decreto para intervir na justiça eleitoral e mudar as eleições, o resultado das eleições. Ele incluiu isto como prova, criticada muito pela defesa do Bolsonaro, que isso foi depois, não tinha nada a ver uma coisa com outra. Entretanto, segundo o ministro, o ex-presidente assumiu uma antagonização injustificada ao Tribunal Superior Eleitoral. O relator também defendeu que seu voto seja, isto é importante, tá, pessoal, seja encaminhado ao Tribunal de Contas da União e a inquéritos criminosos em curso no Supremo Tribunal Federal para apurar se não cabem outras investigações das condutas do senhor Jair Bolsonaro fora do âmbito da justiça eleitoral brasileira. Tipo, usar a máquina pública, isso é com o Tribunal de Contas da União, por exemplo. O que é que temos que comentar a respeito disso em primeiro lugar? A reunião com os embaixadores foi um start para dar mais fôlego a se criar uma bolha de pessoas contra a urna eletrônica e o Tribunal Superior Eleitoral.
Ainda hoje nós vemos em comentários de bolsonaristas extremistas a defesa de que as urnas são fraudadas, de que o processo não é correto, de que são homens do partido tal que fazem essas coisas acontecerem. Ou seja, continua ainda hoje os ataques. Diminuiu bastante, é verdade, mas uma bolha de pessoas passou a acreditar nessas mentiras. Por isso o voto do relator Benedito Gonçalves foi muito duro, foi um voto bastante contundente, quase 400 páginas. E vai ser um voto histórico, vai virar livro, pode escrever. A sessão não terminou ainda, a sessão de julgamento, quer dizer, ela foi suspensa e será retomada nesta manhã de 29 de junho, quinta-feira. A votação vai continuar agora na seguinte ordem. O próximo ministro a votar será Raul Araújo, que inclusive foi pressionado publicamente por Bolsonaro numa entrevista dada a uma rádio gaúcha para que ele pedisse vistas. Depois vota Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques e, por fim, o presidente da corte, Alexandre de Moraes. Os ministros devem ter seus votos em até 30 minutos, ou seja, eles têm 30 minutos para ler o voto, para que o julgamento possa ser encerrado antes de começar o recesso do judiciário, coisa que acontece no sábado. Vamos estar acompanhando bem de perto esse julgamento nesta quinta-feira. Por outro lado, os bolsonaristas extremistas já se movimentam. O deputado Sanderson, que é deputado federal pelo PL do Rio Grande do Sul, vai apresentar um projeto de lei, presta atenção, vai apresentar um projeto de lei para anistiar todos os políticos que cometeram crimes em 2022. Todos. Dessa forma, o julgamento do TSE não teria o seu valor e o seu sentido. O TSE, para eles, está perseguindo o ex-presidente. Tadinho, quase não fez nada errado. E políticos da direita. Vários poderão ser beneficiados. Entre eles seria também o deputado Deltan Dallagnol. É o que eles esperam. Entretanto, esse projeto teria que ser aprovado na Câmara, no Senado e sancionado pelo presidente da República. Não creio que vai evoluir, porque seria sim um tapa na justiça. O fato é que o Brasil teve um processo de degradação da sua democracia desde 2018, quando o Bolsonaro ganhou a eleição em segundo turno. Lá ele já começou atacando, dizendo que tinha voto para ganhar no primeiro. Sempre falou mal da urna eletrônica. Nunca apresentou uma prova, apenas uma. Passou 4 anos atacando a urna, o sistema eleitoral, o Alexandre de Moraes. Passou 4 anos ameaçando com as Forças Armadas. O mínimo que podia acontecer era ele tornar-se inelegível. Até para, quem sabe, passar a refletir um pouco mais sobre sua atitude e a sua ação. Sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é meu canal. Se você não está inscrito, por favor, desça o dedo e inscreva-se já. Deixe o like, toque o sino para ser avisado do próximo vídeo, comente e compartilhe. Ajude-nos a crescer aqui na plataforma.